tal a gente bater um papinho sobre aceitação? Oi, meu nome é Janaína, eu tenho 29 anos e desde que eu me entendo por gente, eu nunca aceitei ter puxado o cabelo crespo do meu pai. E desde sempre as minhas falas foram: poxa, nem pra eu puxar seu cabelo liso, hein, mãe? Foi puxar o cabelo do meu pai. Ah, se eu tivesse um cabelo curtinho igual o seu, eu faria um corte curto, eu ia mudar muito. Eu nunca cogitei a hipótese de ter cabelo cacheado, curto e volumoso. Nunca. Aliás, o meu problema sempre foi com o volume. E aí, eu recorri a uma técnica que muita gente que está me assistindo pode ser que tenha usado, que é o relaxamento. Nossa, aquilo era maravilhoso, porque você relaxava, continuava com os cachinhos, mas os cachos mais definidos, moderados, sem volume, que era muito importante. E no começo era um relaxamento bem fraquinho, então o meu cabelo estava grandão, ele crescia e tudo mais. Só que à medida que o tempo foi passando, o produto ia ficando um pouquinho mais forte. E aí, minha gente, o meu cabelo não crescia mais. O pouquinho que crescia tinha que cortar porque ressecava muito e ficava minguada as pontas, o cabelo ficava completamente sem vida. E é engraçado a gente falar sobre aceitação, e eu tô logo contando um pouco da minha história desde a minha infância, porque na verdade hoje eu percebo que o relaxamento era uma forma de eu me esconder de mim mesma. Eu não conseguia me reconhecer olhando no espelho. É como se eu realmente não conseguisse me enxergar. E eu até perguntei à minha mãe agora: mãe, a senhora se lembra com quantos anos eu fiz pela primeira vez o relaxamento? Aí ela disse: olha, eu acho que você tinha uns 12, 13 anos por aí. Então eu era bastante nova. Pois bem, com o relaxamento meu cabelo foi minguando, minguando, minguando. Já na fase adulta eu encontro uma amiga que diz: amiga, encontrei uma técnica maravilhosa que seu cabelo cresce e fica com brilho. Que era o quê? Progressiva. Gente, a progressiva era o céu. E aí meu cabelo tava super curto, que não desenvolvia, ele passou a desenvolver muito. Então quem me acompanha no canal há bastante tempo consegue perceber o meu cabelo longo, bem grandão mesmo. Acho que tá chegando visita aqui, então se vocês ouvirem um barulho de fundo, por favor, desconsiderem. Por que eu tô fazendo esse panorama da minha infância até a fase mais recente, que é essa transição de relaxamento para progressiva? Porque eu acredito que durante todos esses anos eu queria esconder a minha raiz, no sentido mais amplo possível da palavra. Porque sempre que eu fazia a progressiva ou relaxamento, logo que a raiz começava a crescer me incomodava, porque o cabelo estava esticado e ia crescendo a raiz alta e ficava uma coisa estranha, né? Aquelas duas texturas que a gente chama, a raiz cheia e o cabelo esticado. Então eu tinha que correr e fazer, porque aí a raiz abaixava, sabe? E no sentido da raiz, as minhas raízes mesmo. Porque não há problema algum em você fazer relaxamento, em você usar qualquer tipo de química, em você pintar. Muito pelo contrário, eu não sou aquela pessoa que, ai, porque eu estou com meu cabelo natural, todo mundo tem que usar. Não é isso, sabe? E o grande problema que eu acredito que aconteceu comigo, e aí eu acho que é o ponto-chave, é a partir do momento que você não reconhece, não se reconhece e não reconhece a sua beleza ao olhar para o espelho. Mas, Janaína, o que leva uma pessoa a fazer química no cabelo por tantos anos? A necessidade de se adequar ao padrão. Ponto. Essa é a grande questão. E o não reconhecimento ao se olhar no espelho. Então, eu acho esse o problema. Então, eu queria me afastar da Janaína porque eu não queria me aceitar. Por isso, o vídeo é para falar sobre aceitação. E como que a gente vai mudando? Eu acredito que hoje a gente vive um despertar de consciência gigantesco. Então, o que para muita gente é mimimi, eu já vejo como um despertar de consciência. Eu acredito que a gente tenha um olhar muito mais clarificado diante de algumas coisas. Claro que ainda precisamos melhorar em tantas outras, mas a gente está evoluindo sim, mesmo que a passos de tartaruga. Essa é a minha visão.
Então, eu era refém do formol e durante todos esses anos eu estava sendo escrava daquele padrão que fizeram eu engolir goela abaixo. E quando eu falo sobre essa questão do despertar de consciência, no início de 2018, início do ano passado, eu fiz a progressiva em dezembro de 2017 e no início do ano, mais precisamente em março de 2018, eu começava a me olhar, na verdade no início já de 2018, eu olhava para o espelho e eu não me reconhecia. Era estranho, eu não consigo nem explicar muito qual que era a minha sensação, mas é como se eu olhasse no espelho e tivesse uma outra pessoa. E tivesse um cabelo, na verdade mais o cabelo. Era como se tivesse um cabelo de plástico, assim. Eu não sei explicar. Eu não me reconhecia. E a partir dali, a partir de março, eu falei, não vou mais fazer progressiva, que já era o período que eu tinha que repetir, porque eu fazia de 3 em 3 meses. E aí eu falei, não vou fazer a progressiva, ia marcar, acabei cancelando, não fui fazer a progressiva, e aquilo pra mim já foi uou, sabe? Nossa, eu tomando também uma decisão importante, eu sentia que era uma decisão importante na minha vida, aquele passo de não fazer mais a química no cabelo. Só que aí eu vivi um momento muito difícil, por quê? A raiz vai crescendo, o cabelo vai ficando com as chamadas duas texturas, cabelo liso e cabelo cacheado crescendo. E era muito difícil, até que eu descobri uma texturização, depois vocês pesquisam aí no YouTube, texturização com papel alumínio. Era um negócio que dava um baita trabalho. Eu tinha que lavar o cabelo, separar a mechinha, e aí eu pegava papel alumínio, enrolava, fazia vários coninhos de papel de alumínio, pegava um pouquinho de creme, um pouquinho de gel, misturava, passava na mecha, enrolava a mecha toda naquele papel alumínio. E aquilo, o cabelo tinha que ficar até secar. Horas. Tinha vezes que eu dormia, aquilo minha cabeça doía, mas no dia seguinte, quando secava, eu tirava aquele cabelo com aquele volumão, que é o volume que vocês veem nos vídeos anteriores, que vocês viram. Então muita gente não entendia, assim, o que você quer cortar? Por que você cortou? Porque achavam que o meu cabelo era aquele que estava cacheado. Nossa, você assumiu seu cabelo, que lindo, maravilhoso. Mas não era o meu cabelo, aquilo era um cacheado fake, era construído aquele cacho, não era meu. Mas já foi incrível porque de março até dezembro eu usava aquilo. Aí tinha vezes que você fazia, não deixava o tempo que precisava ficar, e aí você tirava o cabelo, tava meio liso, uma parte meio cacheada, era um inferno. Eu sei que chegou dezembro e eu falei, não aguento mais fazer esse negócio no cabelo. Eu vou cortar. E, gente, foi assim, veio, eu vou cortar. E essa coisa de cortar foi na quinta, no sábado eu cortei. E quando me veio esse start de que eu queria cortar o cabelo, eu comecei a assistir vídeos de BC. O BC é o Big Shop, é o grande corte, aquele corte de retirada da química. E eu comecei a assistir vários BCs e a pessoa mesmo que cortava. E eu falei, eu mesmo vou cortar. Aí meu marido falou, olha, é melhor chamar um profissional, aquela pessoa, né? Aquela pessoa sã na relação. Aí eu chamei uma cabeleireira que veio e cortou. E, gente, até que eu fico pensando, como que eu tive coragem, assim, porque foi muito natural, muito, assim, eu fiquei 1 ano de transição, tem gente que fica 2, tem gente que fica 1 ano e meio, tem gente que fica até menos, mas eu tava programando ficar pelo menos 1 ano e 4 meses. Pois bem, aí eu cortei. E a primeira vez que eu me olhei no espelho, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que você leva um choque, porque é um novo cabelo e é um novo rosto que se forma ali. Foi estranho, mas ao mesmo tempo foi libertador. Libertador. É como se pela primeira vez eu tivesse encontrado comigo mesma. Eu fico emocionada de falar porque não é só o cabelo. Esse último ano eu passei por muitas mudanças internas e eu acho que isso refletiu externamente. Então, é muito mais que um cabelo. É um processo de autorreconhecimento, de autoconhecimento, de descoberta, de mergulho em você mesmo. E quando eu olhava e eu pegava no meu cabelo, e agora eu pego, tem hora que eu paro pensando assim, gente, como que eu não fiz isso antes, sabe? É libertador. Primeiro, você tomar um banho e deixar o cabelo molhar. E você sair do banho, passar um creme e deixar, porque não precisa de muita coisa pra ficar isso aqui não, é papum,
sabe? Eu tenho prazer de cuidar do meu cabelo, então assim, hoje eu faço cronograma capilar, sabe? Então assim, hoje inclusive que eu tô gravando o vídeo, que é dia 8, terça-feira, eu faço um mês de BC, um mês que eu fiz o meu corte, que eu cortei no dia 8 de dezembro. E eu fico assim, caramba, que maluco pensar que eu só me aceitei aos 29 anos, mas eu entendo que foi o meu tempo, é o tempo que eu precisei. E esse vídeo não é uma ode ao não façam progressivas, não façam relaxamentos, deixem o cabelo natural, só assim vocês... Não é nada disso, tá? É só um grito, é só um desabafo, sabe? É colocar pra fora toda essa minha liberdade, e eu acho que tudo isso faz parte de um processo de se empoderar também. A minha mensagem hoje é: faça o que você tiver vontade, mas não se esqueça de quem você é. Se olhe, se conheça, se reconecte com você mesmo, com a sua essência, e se permita ser você. Lembre-se que nada paga a sua liberdade. Se reconecte, se respeite, se conheça e saiba que você é única, que você é incrível do seu jeitinho e que você não precisa tentar se encaixar. Você já é uma peça importante no mundo. E hoje eu me olho no espelho e eu falo: como eu sou perfeita? Como que o meu cabelo é perfeito pra mim? Cada pessoa tem exatamente o que ela precisa e o que cabe a si mesma. E aí, no meio desse turbilhão e desse autoconhecimento, a pessoa quer dos livros. E ela já busca livros para também se reconhecer na literatura. Porque o que a gente quer é representatividade. Então, buscando essa coisa da representatividade na literatura, no mundo dos livros, eu encontrei um livro chamado Meus Cabelos Ruim Pra Quem? Da Iris Albuquerque. Deixa eu mostrar a capa. Eu consegui no Kindle Unlimited. Ele tem uma linguagem super simples. E é um relato da personagem Laura, que é uma menina negra. E a história é focada nos traumas e preconceitos sofridos pela personagem desde a infância. E aí, quem já se sentiu um patinho feio, um peixe fora d'água, em algum momento, vai se identificar com essa história. Como eu falei, é uma linguagem super simples, é uma história também muito simples, mas que eu consegui me reconhecer quando ela contava um pouco da história dela em sala de aula. Não que eu tenha vivenciado justamente o que ela vivenciou, porque é muito particular, particular da personagem no caso, mas eu consegui me identificar nessa coisa de você se sentir às vezes meio deslocado. Então fica uma dica para quem quer uma leitura simples, mas que trata sobre esse processo de preconceito e tudo mais. Eu tô nos 38%, tô gostando bastante. É isso! Eu queria dividir um pouquinho da minha história, para quem sabe ela possa inspirar alguém, ela possa fazer com que você se identifique e mostrar que você não tá sozinho. E se eu puder ajudar alguém nesse processo, alguém que tá vivenciando algo parecido, seja com cabelo ou não, porque essa coisa de aceitação, como eu disse, vai além dos cabelos, às vezes ela se reflete no corpo e, enfim, em outros setores também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de clicar em gostei. Curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha que tá precisando se aceitar um pouquinho mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!